Olá, pessoal! Olá, Homo sapiens! Hoje vou falar sobre 3 conceitos que parecem ser iguais, mas são diferentes. Esse é o canal Ensinando Ciências. Lembre-se de se inscrever, curtir, compartilhar e fazer comentários. Vamos aprender juntos? Então, o primeiro conceito é o conceito de citoplasma. Vamos lá no dicionário procurar o que ele nos diz. Então, citoplasma, um substantivo masculino. Então, eu vou falar o citoplasma, que é, segundo a citologia, um fluido de aparência gelatinosa, rico em moléculas orgânicas e organelas, presente no interior das células e que circunda o núcleo, citoplasto. Eu sempre recorro ao dicionário quando eu vou procurar conceitos, inicialmente, e depois a outros locais de pesquisa. Normalmente o dicionário já traz algumas informações importantes. Às vezes elas por si só não conseguem dar conta do conceito, mas lembrar aos alunos que no dicionário a gente consegue dar conta de muitas palavras que não são do nosso dia a dia ou que são do uso científico também auxilia. Então vamos lá. Todas as células, tanto eucarióticas como procarióticas, vão ter citoplasma. Citoplasma é normalmente um dos componentes mais citados. Normalmente a gente fala que as células têm membrana, né? Material genético e citoplasma. Então, o que vai ter? O que vai conter? Que vai estar ali presente nisso que nós chamamos tanto de citoplasma. Algo que nós chamamos de citossol, que eu já vou explicar o que é. As organelas dispersas. Então, na célula eucariótica eu vou ter um número maior de organelas, na célula procariótica um número menor de organelas, que estão ali dispersas. Posso ter a presença de cristais, tá? Não significa que todas as células vão ter presença de cristais, mas que algumas podem ter presença de cristais, principalmente em células vegetais, que estão presentes na folha, por exemplo, que inclusive algumas apresentam oxalato de cálcio. Vão ter a presença de lipídios, tá? Lipídios são gorduras, então não é que vai ter um monte de gordura. Pode ter a presença de lipídios uma pequena quantidade. Grânulos proteicos, tá? Grânulos a gente pode pensar então na areia, como algo similar. Em cada grãozinho de areia a gente pode chamar de grânulos, né? Só que aqui são proteicos, né? Então, esses grânulos proteicos podem estar presentes ou não nesse citoplasma. E podemos ter, então, pigmentos que vão dar coloração específica à célula, dependendo da célula, aonde essa célula estiver, certo? Então, não é que todas as células vão ter pigmentos, todas vão ter grânulos ou lipídios ou cristais. Depende qual tecido está presente nessa célula, depende qual local, qual organismo, qual ser vivo, e se ela é uma célula eucarionte ou uma célula procarionte. Então, depende da função onde ela está, tá? Mas, basicamente, no citoplasma nós vamos ter necessariamente citossol e organelas dispersas. Isso, sim, com certeza é fixo. Continuando. Citosol? Aí é uma dúvida agora que me surgiu. Eu pronuncio com som de Z ou com som de S. Isso é bom. Me atrapalhei bastante agora. Lá no dicionário. Substantivo masculino, então o citossol é a parte líquida do citoplasma, exceto as organelas. Ou pode ser também chamado de hialoplasma. Então, o que nós vamos ter no citossol? O líquido, tá? Então, tudo líquido, toda a parte líquida que estiver presente no citoplasma vai ser chamada de citossol. Portanto, ela é a parte solúvel. Se ela é a parte líquida, é a parte que mais vai conter água. E água normalmente é solúvel, tá? O que tem nesse citossol? Aqui vai água, sais minerais, proteínas, açúcares, aminoácidos livres.
Cerca dos 50% do volume da célula, então, ele é compreendido por esse citossol. E é no citossol, ou seja, na parte líquida presente no citoplasma, que ocorrem a maioria das reações do metabolismo celular. Não significa que todas as reações ocorrem no citossol, significa que a maioria ocorre, tá? Que reações são essas? Reações do metabolismo celular. E que é metabolismo celular? Todas as reações necessárias para que a célula continue em funcionamento pleno e continue no seu desenvolvimento, fazendo todas as funções para as quais ela está ali presente, naquele tecido ou naquele ser vivo, certo? E por último, citoesqueleto. Citoesqueleto é um conjunto de filamento e túbulos do citoplasma celular, que é responsável pela forma da célula e auxilia na sua movimentação. Então, nós normalmente vimos modelos, esquemas, fotos de células bem redondinhas, bonitas, mas no mundo real nem sempre é assim. Ela vai adquirir um formato conforme o tecido que ela estiver presente ou constituído ou conforme o organismo que ela tiver presente. Portanto, o que vai dar formato a essa célula é o que a gente chama de citoesqueleto, que nada mais é do que algo que serve como uma função de esqueleto. Esqueleto sempre vai ser algo que vai servir de sustentação. Então, esse esqueleto, que está como citoesqueleto, ele vai ser composto de fibras de proteínas que dão sustentação, né? E esse citoesqueleto, esse esqueleto presente dentro do citoesqueleto, ele está em todas as direções da célula. Ele não está somente numa direção, tá? Para que a célula então consiga se manter no formato que ela está ali. Ele vai ter consistência e firmeza, foi fazer com que essa célula apresente uma consistência e uma firmeza adequada para o propósito onde ela está. Então, tem células que são menos firmes, diríamos assim, células que têm maior firmeza. Então, isso provavelmente é determinado pela quantidade de citoesqueleto presente. Nesse citoesqueleto nós vamos ter microfilamentos da quitina, que vai permitir então a flexibilidade dessa célula, né? Por exemplo, quando a gente aperta com o dedo, né, numa parte do nosso corpo, nós sentimos uma flexibilidade, nós conseguimos afundar o dedo e essa pele, depois que a gente retira os dedos, volta à posição normal. Então, isso a gente chama de flexibilidade. Isso acontece com as nossas células e as células dos outros seres vivos. Sustentação. Então, mantém essa célula num formato adequado, né, para que ela consiga fazer tudo que é necessário. Essa sustentação vai ser feita pelos microtúbulos. Então, nós vamos ter microfilamentos, microtúbulos e filamentos intermediários. 3 componentes, certo? Isso é o que seria importante esclarecer, então, lá para os nossos alunos de ciências, do 6º ao 9º ano. Dá para entrar muito mais a fundo, né, nesses conceitos, mas penso que para o ensino fundamental 2 isso já é suficiente. Pelo menos saber diferenciar e saber que há diferença entre citossol, citoplasma e citoesqueleto, que muitas vezes é dito ou falado ou confundido como coisas iguais, ou termos iguais, ou estruturas iguais. Porém, não são estruturas iguais. São estruturas diferentes, com funções diferentes, que estão presentes dentro das células. Obrigada mais uma vez. Curta, compartilha, cuide-se de si e dos outros.